Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos tratar sobre o combate à violência contra a mulher. 25 de novembro foi marcado pelo Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. A data ela foi escolhida para lembrar as irmãs Mirabal, que foram assassinadas na República Dominicana em 1960. Em março de 1999, o 25 de novembro foi reconhecido pelas Nações Unidas como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Para tratarmos sobre o assunto, recebemos hoje aqui no programa a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, Geiselaure Rocha de Souza. Também a Procuradora Especial da Mulher do Legislativo, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. E a Vice-Procuradora Especial da Mulher aqui da Câmara, a vereadora Daiana Santos, do PCdoB. As nossas convidadas, muito obrigado pela presença. Lembrando que a Câmara aqui de Porto Alegre está com a exposição Margaridas, que retrata aí mulheres que foram vítimas de violência. São várias fotos de mulheres que foram atendidas e acolhidas pela Polícia Civil. Um trabalho muito sensível do nosso colega, o fotógrafo Leonardo Contursi. Então, delegada, primeiramente, qual é a importância de uma exposição como essa e como essas fotos, de alguma maneira, podem estimular as denúncias? Bom, na verdade, termos esses momentos em que essas mulheres emprestaram a sua imagem, deram voz a esses processos de superação do ciclo de violência, Então, quando nós temos ali aquelas mulheres que sofreram atos tão bárbaros de violência, agressão, conseguiram superar, seguir em frente, elas estão dizendo para essas outras mulheres que talvez estejam passando por isso enquanto nos assistem agora, por exemplo, que é possível, uma vida longe do medo, longe da insegurança, que é possível recomeçar, e que nós estamos aqui, toda a rede, a Polícia Civil, o Poder Legislativo, enfim, o Poder Executivo, toda uma rede de apoio juntos para que a gente possa dar o acolhimento que essas mulheres precisam, porque a Lei Maria da Penha, ela vem aí, ao longo dos seus 15 anos, com uma série de medidas de proteção, de políticas públicas que devem ainda ser cada vez aprimoradas e implementadas, mas aquelas fotos, elas são, acima de tudo, literalmente um retrato, de histórias de violência, sim, mas também de histórias de superação, de histórias de coragem, de mulheres que conseguem seguir em frente aí e a partir do momento que elas denunciam essas violências, elas também contam essa história do rompimento do ciclo e de como seguir em frente, aí uma vida diferente. Vereadora Cláudia, quem entra aqui na Câmara Municipal, a exposição está ali na entrada já do primeiro andar, se depara com as fotografias, como a delegada disse. As fotos mostrando ali que as mulheres conseguiram denunciar, conseguiram a ajuda também da polícia para acabar aí com a violência. Com certeza. Obrigada aí por poder estar falando novamente com a TV Câmara, um assunto que é tão relevante, tão importante, que são essas mulheres que são vítimas, porque muitas delas não têm coragem, de denunciar seus agressores por vários motivos, por medo do agressor, por dependência financeira, por preocupação com a criação dos filhos, por vergonha da agressão, o tipo de punição que essas pessoas vão receber. Elas acreditam normalmente que foi a última vez, que não vai acontecer de novo, que o agressor vai mudar, elas não conhecem os seus direitos, Então, a gente tem muitas questões que levam muitas mulheres a não denunciar. E essa exposição, ela mostra mulheres que tiveram coragem de dizer chega, de dizer basta aos seus agressores. Muitas delas, como nós temos ali a foto da nossa colega e suplente, a Bárbara Pena, que perdeu os 2 filhos nesse ato tão triste, foi incendiada, ela já fez mais de 200 cirurgias,
É um caso assim, ó, extremamente complicado até de se comentar, né? A força dela é uma força muito grande e ela motiva outras mulheres. Então, ela prontamente quis participar da exposição, por entender e por saber da necessidade de que outras mulheres tenham essa mesma coragem de não se calar, porque só assim a gente vai conseguir fazer a redução desses números, né? Agora, com a pandemia, isso se ampliou ainda mais. Muitas mulheres não são números, né, nas nossas contagens, porque elas não tiveram a opção de denúncia e seguem sendo agredidas, né, pelos seus companheiros. Então, a gente tem que falar e falar cada vez mais sobre essas informações. A exposição está linda, são mulheres assim realmente maravilhosas que estão vencendo. Muitas ainda não venceram, porque elas saíram de casa, algumas delas, só com a roupa do corpo e com o filho no braço, né? Então não é muito fácil recomeçar. Mas quando ela se sente acolhida, quando ela vê que ela tem para onde ir e que tem pessoas preocupadas com o que vai acontecer com o amanhã delas, como essas delegadas maravilhosas que fizeram esse acolhimento, as casas de acolhimento, elas se sentem mais fortes para poder fazer essas denúncias, né? Então a gente precisa divulgar sim, cada vez mais, trazer informações, mostrar que existem canais de comunicação, que a Polícia Civil, que as DEANs estão ali voltadas para ajudar, para que elas tenham essa coragem de procurar ajuda. Pois é, vereadora Dayana, coragem. Uma exposição como essa também pode fazer com que a mulher tenha mais coragem realmente de ir atrás da polícia, de denunciar. A gente sabe as dificuldades que existem, mas aproveitar esse espaço da Câmara também para que políticas públicas possam ser efetivadas também para ajudar nisso, não é mesmo? Tem que tornar evidente, esse é um processo necessário para que se possa garantir o mínimo, e digo mínimo porque a gente vem tendo um avanço diante de alguns retrocessos. Isso é muito significativo para a vida das mulheres. Nesse período de pandemia, por exemplo, enquanto estabilizava o aumento da violência contra as mulheres, no mesmo ponto, estávamos vendo aí, recebendo inúmeras solicitações de auxílio, de ajuda, por acolhimento, por espaços de garantia desse direito. E isso é falar da política pública. Então, o Legislativo ele tem essa obrigatoriedade de estar atento e se mobilizar para garantir o direito dessas mulheres, das mulheres e dos seus filhos e filhas, porque pensando no conjunto de tudo isso, vida, a vereadora Cláudia, que me antecedeu muito bem, trouxe aqui o relato da nossa parceira aqui, a vereadora suplente, Bárbara Pena, que teve aí um episódio lamentável, tanto dela, que foi diretamente com ela, mas também com os filhos. É uma coisa absurda, a violência, essa constante, não dá mais só para a gente contabilizar. Isso nos fere de tal forma. É preciso, sim, atuar e ser ativa, atuante e estar voltada para as políticas públicas. A gente tem que ter essa garantia de direito. Então, quando se coloca aqui no Legislativo, quando se coloca no espaço do saguão uma exposição como essa, está evidenciando uma necessidade. A gente está tensionando para que o olhar ele seja mais assertivo diante das políticas públicas. Posso até citar, inclusive, um exemplo que agora, nesse período, foi aprovado, só cerca de 4 meses atrás. A delegada tem conhecimento disso. Nós já conversamos uma outra oportunidade com o PL para que fosse garantido um espaço no período da pandemia, mulheres vítimas de violência, filhos até 18 anos, um espaço de acolhimento. E isso ficou só na aprovação, na efetividade não aconteceu. Então, a importância de mulheres, como a vereadora Cláudia, na Procuradoria da Mulher, que eu me somo a ela, a Geise, e um outro coletivo gigantesco de mulheres que se somam a nós para esse tensionamento, isso é fundamental. Essa é a nossa centralidade, é a garantia do direito à vida. E a política pública está aí e precisa ser efetiva para todas essas mulheres, justamente por isso, porque a gente está falando da vida. Isso é um absurdo, assim, esse aumento da violência, sem que a gente possa ter um fluxo, sabe? A garantia desse fluxo da rede, enfim, isso implica em muitas questões. A política pública está aí e precisa ser efetiva.
Delegada Geise, a Polícia Civil realiza um trabalho realmente de ir frequentar várias cidades do estado, com distribuição de panfletos, materiais informativos para as mulheres. Como que vocês têm percebido essas informações estão chegando às mulheres? E eu queria entender também um pouquinho, em março desse ano, o Rio Grande do Sul registrou uma queda aí, né, de 77% nos casos de feminicídio. Como é que estão os dados agora com relação a esses crimes? A polícia tem já alguma atualização sobre isso, delegada? Bom, na verdade, nós trabalhamos, né, não somente com a questão do acolhimento das vítimas e da repressão qualificada dos crimes, né, de violência contra a mulher, mas também com a parte toda de prevenção, porque eu sempre digo que a informação é uma arma muito poderosa e nós temos aí uma subnotificação de 90% dos casos de violência doméstica que não chegam ao conhecimento das autoridades, ou seja, né, nós temos que diminuir essa cifra oculta aí desses casos, né, trabalhamos com números expressivos e são apenas 10%. Então, todas as vezes que nós conversamos, nós temos que levar informação para que essas vítimas, essas mulheres se reconheçam nessa situação, para que elas confiem no sistema, para que elas confiem na instituição, para que elas entendam que não vai, que se é ruim essa vida, há uma possibilidade de uma vida melhor quando ela vem, solicita protetiva, quando ela recorre à rede, né? Então esse tem sido o nosso trabalho. Em março nós tivemos uma redução aí de 77%, depois ao longo do ano, em alguns meses, houve um aumento dos números de feminicídio, né? E todos esses meses, o importante que a gente ressalte que essas mulheres que foram vítimas de feminicídio eram mulheres invisíveis para o sistema, até que a gente, que se tornaram estatística de feminicídio, ou seja, não tinha registro de ocorrência, não tinha solicitação de medida protetiva, ou seja, o silêncio também pode matar, né? Então essas mulheres, quando nós chegamos para atender esses locais, a gente descobre que todo mundo tinha conhecimento daquela situação de violência, só que isso nunca chegou até nós de alguma forma. Agora em outubro, né, nós fechamos o mês também com uma queda de 40% dos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, se comparado ao mesmo período do ano passado. Então é preciso levar material de informação, é preciso falar com as crianças nas escolas para que não naturalizem esse comportamento e a gente mude essa cultura já nos pequenos, né, e falar no mundo corporativo, falar no mundo político, porque as mulheres sofrem violência política também, né? Então, assim, que a gente tenha presente todos esses recortes e que a gente consiga conversar com todos os públicos, né? E a Polícia Civil está aí, né, sendo parceira de todas as instituições, justamente para levar informação, para levar acolhimento. Eu sempre digo para servir, proteger, acolher, né, essas mulheres e, junto com isso, fazer o nosso trabalho de repressão qualificada dos crimes. Vereadora Cláudia, 90% de subnotificações é muito alto também. E além disso também, no Brasil, a cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. São dados muito assustadores que a gente, mesmo com várias campanhas aí ao longo do ano, a gente precisa de mais ações para que os casos eles acabem. Na sua visão, o trabalho ele deve começar onde, vereadora? Nós estamos aqui no parlamento, né? É a informação, como fazer com que essa mulher ela sinta essa confiança para denunciar. Com certeza, né, Felipe? A gente tem que trazer cada vez mais informação, né? É aquilo que eu falei no início do nosso programa, né? A gente precisa fazer com que elas tenham coragem de denunciar seus agressores e saber que elas vão ser acolhidas. A grande preocupação que a gente tem é que a delegacia acolhe, recebe essa mulher e busca fazer o encaminhamento. E muitas vezes faltam locais de acolhimento para essas mulheres. Então, aí entra a política pública, entra o papel do município, do estado, de fazer esse acolhimento. Faltam casas de acolhimento, faltam locais para receber essas mulheres, porque muitas delas saem de casa, como eu disse, com a roupa do corpo e os filhos no braço. E muitas têm mais de um, tem 2, tem 3, tem 4, e aí, onde é que se coloca essa família? Porque se ela voltar para casa, ou ela vai continuar apanhando, ou ela vai morrer. Então, ela não pode mais voltar para casa quando ela tem a coragem de fazer a denúncia. Então, essa é a parte assim, que mais me preocupa, e é por isso que é tão importante as duas questões. A questão da informação, para que elas
não se calem, mas também a questão do acolhimento, a questão de receber essas mulheres. A gente tem que informar como que elas fazem essas denúncias, quais os canais que elas têm para fazer esse tipo de denúncia. Eu fiz um levantamento aqui da própria Secretaria de Segurança. Só no ano de 2021, 26.309 mulheres foram ameaçadas que a gente tem conhecimento, né? Que veio para o sistema. 14.350 tiveram lesões corporais, 1.676 foram estupradas, e o feminicídio tentado foi de 210 casos. Nós temos 83 consumados. A única coisa que a gente tem certa desses números é o feminicídio consumado, porque esse a gente realmente tem um número real. O resto são estimativas, são aquelas que têm coragem de chegar e dizer que estão sendo ameaçadas, buscar uma protetiva, buscar a Maria da Penha, buscar os tipos de acolhimento que elas têm. E o resto, né? Como é que fica? Isso me preocupa bastante, porque eu tenho certeza que esses números, infelizmente, são muito maiores. E como eu te disse, na pandemia, as mulheres ficaram em casa, sem poder sair, principalmente aquelas que são dependentes financeiras dos seus companheiros, né? Então, ficaram com os filhos em isolamento e seguem apanhando e não tem condições de denunciar muitas vezes, né? Não tem familiares que visitam, não tem... Então, é bem preocupante. Eu acho que o nosso papel, enquanto legisladores, é divulgar e buscar alternativas para acolhimento dessas mulheres, né? Eu estive visitando a delegacia esses dias antes da exposição e as delegadas, assim, super solícitas, estavam atendendo um caso e estavam correndo junto com o assistente social atrás de casa para acolher essas mulheres. Então, isso deve acontecer diariamente, né? E não só aqui, em todos os municípios, em todos os estados, né? Então, é bem complicada essa situação, a gente precisa cada vez mais pautar para buscar soluções. Bom, vereadora Daiana, parece cada vez mais que realmente esse trabalho em conjunto de várias frentes é uma das formas, né, de fazer com que nenhuma ponta fique solta para que a mulher não fique sem assistência. Ainda levando em conta um perfil, porque a grande maioria das mulheres que são atendidas na assistência social são mulheres negras. E também como cuidar, né, trabalhar com esse perfil específico também, que é mais desafiador também. Felipe, se tu me permite, eu quero responder também parte da pergunta que tu fizeste para a vereadora Cláudia, de que assim, tem um alinhamento político de prioridades que não dialoga com a realidade do nosso povo, com a realidade dessa constante das violências, e tudo isso provém da relação educacional. A gente tem um sistema de sociedade que reproduz e naturaliza. E quando a gente olha para essa construção, percebe facilmente o porquê que é porque a gente vem evidenciando as situações de violência, um exemplo, mas ao mesmo tempo, quando chega nas escolas, que eu acho que seria uma das formas muito potentes para estar rompendo esses ciclos, com educação sexual, com educação reprodutiva, falando sobre combate à violência, levando a informação, como bem trouxe a vereadora Cláudia, a delegada Geise, também, através dos informativos, através de algo mais consistente e que não fosse um paliativo, que estivesse ali, que isso constasse como parte do currículo. A gente não vai romper esse ciclo se a gente não tiver dentro do sistema educacional essa forma mais objetiva de tratar esses temas. A gente não vai conseguir fazer isso, porque vem se naturalizando, e aí, como me disse, a maioria das mulheres que faz parte desse ciclo de violência, aí nos indicadores a gente vê são mulheres negras e tem outras questões. E daí tem outras questões que são sistêmicas, estruturadas e estruturantes, assim, o próprio racismo. E não consegue se avançar diante dessa relação muito abjeta, porque é algo que está introjetado naquela cultura. Mas, de fato, o que eu quero deixar evidente nesse tono é que se a gente vê um crescente da violência, dos dados de violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras, esse dado, a gente tem o conhecimento da subnotificação, que é alto de 90%, por exemplo, isso é a ausência da informação que faz com que as mulheres elas se sintam mais
fortalecidas para fazer essa denúncia, mas principalmente que elas tenham conhecimento. Isso, para mim, faz parte desse processo educacional que é falho das políticas públicas para as mulheres, que não são efetivas e não são prioridades, não tem investimento, não se coloca isso numa pauta, numa agenda de construção, principalmente neste período. A gente tem visto isso aqui no município, é uma verdade, aqui no município isso se dá de forma muito objetiva, e não é uma questão ideológica, isso é a realidade, é só buscar, que se vê muito bem quais são as estratégias de enfrentamento que nós temos aqui. Então, precisa olhar para essa construção como toda, a gente tem que fazer uma avaliação mais macro, assim, para entender o que, de fato, a gente pode estar construindo em conjunto, mas aquilo que a gente tem que estar pautando constantemente. Esse é um sistema que precisa ter uma ruptura urgente, mas essa ruptura vai se dar, ao meu ver, através da informação, mas também através da garantia dos direitos dessas mulheres. A gente ouvir que tem uma defasagem de dados de 90%, isso é absurdo. Uma subnotificação, perdão, de 90%, isso é absurdo. Sabe? Ao mesmo tempo, a gente sabe quem são as que mais sofrem. Então, das violências que chegam a patrimonial, a violência física, a violência sexual, das violências, essa construção no imaginário social, essa relação direta com aquilo que tange a garantia de direito, precisa estar mais objetivada. As pessoas precisam compreender que não é somente no período em que se debate a Maria da Penha, ou no dia 25, por conta das irmãs Mirabal. Isso está aí, intrínseco. E a violência também se dá nesses espaços aos quais nós ocupamos, eu, a vereadora Cláudia, a vereadora Geis, com uma violência de gênero, política de gênero. Também precisa entender isso, porque isso faz parte dessa ação que falo, dessa construção. Certo. A gente está com uma pequena instabilidade de internet com a vereadora Dayana. A gente queria aproveitar e agradecer de antemão a presença da delegada Geiselaure aqui Rocha de Souza, que representou aí a delegacia titular, especializada, na verdade, no atendimento à mulher de Porto Alegre, que participou do debate. Em função da internet, ela não vai poder continuar. A gente agradece a presença e a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos a discutir o assunto com as vereadoras Cláudia Araújo e também Dayana Santos. Até já! A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando aí sobre o combate à violência contra a mulher, dando destaque também para uma exposição aqui na Câmara Municipal intitulada Margaridas, que retrata aí mulheres que foram vítimas de violência, fotos de várias mulheres que foram atendidas e acolhidas pela Polícia Civil. O título Margaridas, ele traz à tona e relembra o trabalho da Polícia Civil com as Salas das Margaridas. Uma parceria aí do Legislativo com a Polícia Civil também, vereadora Cláudia Araújo também representando aí a Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara. E a gente discutia aí, vereadora Cláudia, no bloco passado, as várias dificuldades, né? Claro que a informação ela acaba entrando aí como uma das principais chaves para esse processo. Mas a polícia também tem conversado com a Prefeitura aqui de Porto Alegre para se ampliar a assistência municipal às mulheres aqui. A senhora falava das casas de acolhimento que falta. Na sua visão, o que o município pode oferecer mais aí em parceria com a Polícia Civil? Na verdade, eu estive conversando com a delegada antes da exposição e nós estamos com uma pré-agenda com o prefeito, né, Sebastião Melo, justamente em função de ampliação de vagas para essas casas de acolhimento de mulheres que denunciaram seus agressores, né, vítimas de violência. Então, a gente precisa ampliar esses espaços, a gente sabe dessa urgência, a delegada também me comentou, e eu vi isso presencialmente no dia que eu fui lá, que tinha uma mulher denunciando, como eu já disse, e elas estavam angustiadas, sem saber onde iam conseguir encaminhar essa pessoa. Então, assim, a gente precisa fazer
essa unificação, né, de atendimento. Não adianta ser muito bom o primeiro e aí depois a gente não saber o que fazer com a vítima, né? Então a gente precisa sim tratar políticas públicas para poder ampliar esses espaços, né? E tem os canais, né, Felipe, as mulheres têm que saber como agir para poder fazer essas denúncias. Tem um WhatsApp e um Telegram da Polícia Civil, da Delegacia Civil, onde as mulheres podem, depois eu quero até deixar o número aí no ar para o pessoal, acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem o Disque Denúncia, né, que é o 181 também, que as mulheres podem ligar e podem denunciar. Tem o 197, que é da Polícia Civil, e também podem ligar para o 190, né? Se não conseguirem nenhum desses números, elas podem solicitar o comparecimento da Brigada Militar pelo 190. Fazer o registro de ocorrência, né, policial, que isso é muito importante. Na delegacia mais próxima, as delegacias são 24 horas, e depois procurar o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, né? Tem a Central de Atendimento, que é o 180, que é 24 horas também, e a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul também, que recebe esse tipo de denúncia. Então, são várias portas. O WhatsApp e o Telegram é o 984440606. Esse número tem que estar gravado para quem sofre algum tipo de agressão ou que conhece alguém que esteja sendo vítima, porque às vezes não é só a própria pessoa, né? Se um vizinho vê, se uma amiga sabe, ela tem que também ter coragem de fazer essa denúncia sem medo de sofrer represálias por parte do agressor. Então, esses números a gente tem que ter conosco para que a gente possa, se ver alguma coisa de errado, poder fazer essa denúncia. Mas a gente tem uma pauta aí que a gente vai ter uma reunião em breve com o prefeito referente a isso, para que a gente possa buscar maiores alternativas. Muito importante relembrar aí esses números, serviço realmente para você, mulher, poder utilizar. E, vereadora Cláudia, a gente falava aí da violência física, mas há vários tipos de violência contra a mulher. Também a psicológica, a patrimonial, também existe agora com a internet, aí até foi aprovada recentemente a lei do stalking aí também, né? Que fala sobre uma perseguição na internet. Então, os cuidados, né? A grande rede de atenção que deve ter com a mulher, levando em consideração esses vários tipos de violência também, porque muitas vezes a mulher não sabe que está sofrendo uma violência psicológica, uma violência moral também. A gente tem visto vários casos no próprio parlamento de outros estados também, de mulheres violentadas em plenas sessões. Como é que é para a senhora também, parlamentar, ver esse tipo de comportamento dos homens também, e como pode isso, através do parlamento, mudar também com o mandato? Tu falaste antes, fizeste a pergunta para a vereadora Dayana com relação à mulher negra, né? Porque normalmente a mulher negra, ela é a maior vítima, ela é na periferia, ela é das camadas mais populares, das comunidades mais carentes, e ela sofre, sim, maiores agressões, né? Mas a gente tem que deixar aqui bem claro que elas não são únicas, né? Não é só na parte mais vulnerável da sociedade que ocorrem agressões, violências e feminicídios, né? Nós temos aí também mulheres que têm um bom poder aquisitivo, que são mulheres que são da alta sociedade e que sofrem também muitos tipos de violência, né, Felipe? Então, assim, e elas não denunciam muitas vezes para não perder o status, para não perder a sua condição financeira. Então, que nem tu disse, existem muitos tipos de violência, seja ela patrimonial, seja financeira, mas não acontece só em quem é mais vulnerável, acontece em todas as camadas da sociedade. Então, a gente precisa ter esse olhar como um todo, né? E aí, como é que a gente identifica, né, essas formas de violência de gênero, né? A gente fez uma cartilha onde a gente distribuiu e está distribuindo na exposição das Margaridas, que fala como identificar as formas de violência de gênero, né? Uma delas, ter medo do homem com quem tu vive, né? Ser perseguida ou excessivamente controlada pelo parceiro, porque a gente sabe que tem aqueles homens extremamente ciumentos, né? Ser agredida verbal ou fisicamente pelo companheiro, namorado, marido, filho ou outro familiar. Porque não é só o companheiro que pode te agredir, às vezes um familiar
também faz esse papel, né? Pode ser um pai, pode ser um padrasto, ter objetos, roupas ou documentos destruídos ou subtraídos, porque é uma forma de agressão, né? De diminuir a vítima, deixar ela mais vulnerável, né? Ser obrigado a manter relações sexuais, a gente sabe disso, né? Quantas pessoas são obrigadas a manter relações sexuais e às vezes nem sempre com o companheiro. A gente tem escutado muito aí padrastos, pais, avós e coisas assim que são inadmissíveis, né? Obrigando filhas, netas a manterem relações sexuais. Ser ameaçada ou ter agressão de morte, né? E ser desqualificada como mulher, mãe ou profissional. Quando tu desqualifica uma mulher, quando tu coloca ela como uma pessoa mais vulnerável, tu tem mais poder muitas vezes sobre ela. Então essas questões, elas são muito importantes e precisam ser discutidas aqui no parlamento, discutidas para que a gente possa buscar alternativas. Tu falaste da violência política, com certeza. No Congresso Nacional do PSD, na semana passada em Brasília, onde nós tínhamos a grande maioria mulheres na plateia, né, ouvindo. Nós estávamos com o nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, grandes lideranças do partido em todo o Brasil, e nós tínhamos 5 mulheres no palco, e uma falou. Né? Isso é também uma forma de buscarmos, né? Quando a gente fala em empoderamento feminino, quando a gente fala em buscar nossos espaços dentro da política, quando a gente fala tantas questões, isso também está relacionado. É uma forma de a gente precisar se expressar e não ter condições de, né? Por isso que a gente busca tanto que as mulheres ocupem seus espaços na política, para que a gente possa mudar essas realidades, na verdade, né? Hoje nós somos 53% do eleitorado votante, as mulheres, e nós temos 13% de representação. Isso é muito pouco dentro da política, porque as mulheres não têm coragem, muitas vezes, de manifestar suas ideias, e muitas vezes, inclusive, pelos seus companheiros não permitirem que elas tenham voz. Né? Então, quando uma mulher ela decide que ela quer ser política, que ela quer fazer a diferença na vida das pessoas, que ela quer mudar realidades, ela não pode se calar, ela precisa seguir em frente e ter a força das outras mulheres para que ela possa realmente fazer essa diferença. Então, eu acho que, sim, nós sofremos, as mulheres sofrem na política essa discriminação, esse preconceito por serem mulheres e acabam ficando atrás, né? E acho que, sim, a igualdade de gêneros, hoje a gente tem 30% das mulheres de gênero para votação, que podem ser mulheres ou homens, mas sempre acaba sendo 30% de mulheres a obrigatoriedade dos pleitos, e a gente precisa transformar isso, a gente precisa mudar essa realidade, porque aí sim, nós teremos voz e vamos... Na verdade, o que a gente precisa, né? Que é acolher essas mulheres, que é não permitir esse tipo de violência, que nós estamos no século XXI e que essas realidades não podem mais acontecer. Muito bem. Vereadora Cláudia Araújo, do PSD, Procuradora Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal, deixando aí a sua mensagem, já chegando ao final do nosso Porto Alegre em Debate, que hoje recebeu também a presença da delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, a Giselaure Rocha de Souza, e também a Vice-Procuradora Especial da Mulher aqui do Legislativo, a vereadora Dayana Santos, do PCdoB, que em função da internet aí não puderam continuar no debate. Vereadora Cláudia, então lembrar que a exposição Margaridas segue aqui na Câmara até o dia 10 de dezembro, com a entrada aqui das 9 até as 8 horas da tarde, entrada franca também, para as pessoas poderem acompanhar esse trabalho feito aí com muita sensibilidade pelo fotógrafo Leonardo Contursi. Obrigado, vereadora. Obrigada, eu que agradeço. Tá certo. Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais ou também mais informações sobre a Câmara no site do Legislativo. Até a próxima!